Salve galera, Primo Hip aqui compartilhando conhecimento. Vamos lá. Vou falar hoje sobre manipulações de criptomoeda. Não vou ensinar como você operar no mercado, tem muita informação para isso. Vou me atentar aqui só manipulações de criptomoeda. Para você dominar esse mercado, você tem que saber os bastidores. Com os cursos que te vendem, você nunca vai saber isso aí. E eu vou dizer para vocês aqui os tipos de manipulações que são feitas. Primeiro você tem que entender que hoje, para se gerar uma criptomoeda, hoje mesmo eu tenho uma criptomoeda chamada Primo Hip. Eu ainda vou espalhar ela, mas eu gastei R$ 30 de taxa, porque o resto você precisa do programador. Como eu sou programador, eu não preciso pagar programador. Quem não é vai ter que pagar o valor caro que é o programador. Mas vamos lá. Quando você cria uma moeda, eu vou te explicar como criar uma moeda e como a corretora lista, para você saber o passo de como é a manipulação. Quando você cria uma criptomoeda, você já começa ali, um nome e uma imagem. Aí o nome é a imagem. Em cima disso você vai para um altcoin e para um memecoin. Um altcoin é uma cripto que ela ainda tem alguma função. Ela serve para jogo, para algum tipo de pagamento, um tipo de função ela tem. O memecoin é só uma carinha engraçada com o nome mais engraçado ainda. E não tem projeto nenhum. Quando você escolhe o nome e a imagem, você coloca a quantidade de token que você quer criar e se é finito ou infinito. Você pode criar uma quantidade de token finito, deixa a moeda mais sólida, ou infinito que com o tempo você pode ir criando mais. Isso no contrato inicial você coloca lá. E você também coloca o projeto que essa moeda vai trabalhar. Foi o que eu falei, um altcoin ainda tem alguma função, mas o memecoin nem função nenhuma tem. Vamos lá, criei a moeda, beleza, criou a moeda. Aí o que eu faço com a moeda? Assim como foi feito no passado com o Bitcoin, que as pessoas distribuíam a criptomoeda de graça, essa galera hoje ela tenta espalhar via bonificação. Bonificação de jogo, bonificação de música, usa aí influenciadores para poder dar como bonificação essa moeda e espalha esse token na mão de várias pessoas. Ainda não existe manipulação nesse momento. Ela só está disparando token para diversos CPF, diversas carteiras. Assim que ela atinge a quantidade ali interessante de carteiras, o detentor do token busca uma corretora para tentar negociar. Aí que começa a tramóia. O que ele faz? Normalmente ele vai lá, essas pessoas sabem o que fazer, essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa hoje, buscam uma corretora, normalmente uma pequena. Dessa pequena, ele chega e olha só, eu tenho esse token, estou na mão de um monte de CPF, tem um monte de carteira que tem esse meu token. Então a corretora sabe se está na mão de diversas carteiras, ela assim que listar, eles vão negociar. E como a corretora ganha na taxa, então fica interessante um token que está muito bem distribuído. Distribui, se o cara conseguiu o êxito de distribuir e não gastou quase nada, vai conseguir listar na corretora. Aí depois que lista na corretora, vem as manipulações. E eu vou estar explicando para você agora como que são essas manipulações. A mais comum ali. Vamos supor que eu criei 100 milhões de token. Consegui distribuir 20 milhões, detenho 70. Então a moeda vai, eu abro ela na corretora, consigo listar na corretora, ela vai dando os primeiros dias dela caminhando, vai lateralizando e fazendo um movimento natural de mercado. Daí eu faço a negociação entre mim mesmo, usando diversas carteiras laranja. Eu começo, como sou detentor da maior quantidade, não injetei dinheiro para isso, só vou pagar taxa de corretora, compensa. Eu começo a fazer volume de negociações. Eu vendo para mim mesmo em carteiras separadas e compro também, fazendo volume de negociação. Eu faço com que essa moeda tenha uma direção. Se eu quiser puxar ela para cima ou puxar para baixo, eu faço aí esse esquema de manipulação. Outro tipo de manipulação. Vamos supor, a moeda está $1. Vamos dar um exemplo. A moeda está $1. Eu vou no livro, que é público, ali as blockchains são públicas, eu abro uma ordem de um e-mail. Quando ela atingir um e-mail, vamos dar um exemplo, no mercado futuros, então atingir um e-mail, eu entro comprado nela. Você está com a moeda onde ela está se movimentando, você consegue dar uma esticada de 2, 3, 4%, dependendo da situação, da maneira que o cara faz a manipulação, ele consegue esticar um pouco mais ou um pouco menos. Mas com a ordem falsa ele consegue fazer isso. O que acontece? Um trader normal, aí, o Sardinha, ele não tem dinheiro em banca para fazer essa manipulação. O detentor do token, ele tem um token em quantidade. Então ele não comprou aquilo dali. Ele tem um token em quantidade, ele abre aquela ordem, porque só dá para abrir ordem se você tiver banca, abre aquela ordem bem alta. Quando a moeda se movimenta, antes de encostar na ordem, ele cancela a ordem ali. Isso aí é uma segunda maneira de manipulação. Aí vamos lá. Corretora.
elas começam a controlar com o fund rate, começa a forçar o mercado a tomar direção com o fund rate. Então a corretora vai colocando, cada corretora tem seu fund rate. Quem não sabe fund rate é uma taxa que ela é cobrada entre os usuários. Se ela estiver negativa, quem está alongando paga para quem está shortando. E quem está shortando, se ela estiver positiva, paga para quem está alongando. E ela pode chegar no máximo a 2%, que pode chegar essa taxa ali. Aí, outras aqui, porque eu vim selecionando como eu cheguei nisso. Vocês podem estar se perguntando, ué, o Primo Rico, como você chegou nisso? Eu estou quase 4 anos nesse mercado e eu comecei a pesquisar, a me interagir, porque morar no mato, queria uma outra fonte de renda que eu usasse o computador, assim como muitos ou vocês mesmos estão procurando. E a criptomoeda é um mercado mais volátil, eu me interessei. Só que eu comecei a fazer os cursos dos caras mais consagrados no mercado e o curso é embasado em price action, valor de mercado, porque ele é feito baseado em cima do mercado tradicional. E eu dominei o curso, o conhecimento, assim como eu domino uma série de coisas que eu não tenho nem informação e eu tenho na prática pelos meus vídeos que vocês podem ver aí que eu consigo dominar. Só que entre dominar o que estão ensinando e aplicar o que estão ensinando, não estava dando resultado. E eu comecei a achar que era a minha operação, mas não era. Quando eu fazia de novo a análise do que eu tinha feito, eu tinha entrado com o conhecimento e batia com o conhecimento. Só que criptomoeda, ele é um mercado totalmente diferente do mercado tradicional. O mercado tradicional ele é baseado em uma empresa, em um produto, então o produto está vendendo muito, ele valoriza, ou ele tem uma especulação que aquele futuro produto vai vender bastante, ela também valoriza, é uma coisa mais sólida. O mercado de criptomoeda é um mercado digital, onde a maioria das cripto, quase 99%, não tem vazamento nenhum. Então elas se movimentam em um vazio. E a outra coisa é que no mercado digital de criptomoeda, se você entra com conhecimento do price action, conhecimento desses cursos tradicionais que se vende aí no YouTube, que se vende por essas pessoas consagradas desse mercado, é como você pegasse um alicate e tentasse desmontar o motor. Você pode até talvez conseguir desmontar. Montado você não vai conseguir, talvez conseguir desmontar. Só que você ainda tem um agravame ainda, que você conseguiria desmontar um motor carburado. Mas no mercado, por ser digital, seria como se fosse um motor de injeção eletrônica. E ninguém hoje bota um alicate, uma chave de fenda, uma chave de grifa em um motor moderno. Ele pega um scanner, pluga e faz ali um diagnóstico do defeito. E assim é feito o mercado de criptomoeda. Você tem ferramentas, pode ter que você não tenha acesso, você não conheça, mas existem ferramentas. Eu criei as minhas. Em cima das minhas, fazendo as análises dali do dia a dia, eu fui vendo aonde eram feitas as manipulações e comecei a ter o conhecimento disso, porque pelos cursos que eu vim fazendo desse mercado tradicional, eu nunca nem tinha ouvido falar. E como eu gosto de compartilhar conhecimento, eu estou trazendo para vocês. E eu vim enumerando alguns para vocês aqui, eu deixei escrito, vou facilitar aqui. Aí eu falei para vocês da negociação entre o próprio usuário e detentor do token, ali. E essas moedas, você pode ver que às vezes ela dá um boom e você não precisa ter esperança dela voltar, não, porque ela nunca vai voltar, não. São pessoas que manipularam para aquilo acontecer e não está nem aí para o token, não. Ele já está fazendo outro token para manipular outro token. E muitas dessas pessoas são grupos que fazem pirâmides, pega dinheiro com terceiros, enche uma banca com dinheiro de terceiros, consegue fazer a manipulação para pagar a taxa, o valor de terceiros, pagar a taxa da corretora e ainda tirar um dinheiro. Com a criptomoeda ele consegue fazer isso. Aí vamos lá. Aí eu falei dos Puff, né, que são as grandes ordens, dos Top Hunt, que é os caçadores de top, eu não falei. Eles manipulam o preço até bater os top de massas, porque tem a manipulação do detentor do token, mas ele é conivente com a corretora também, porque a corretora não é boazinha. Ela não lista um token porque aquilo é bonitinho e tem tudo para te ajudar. Ela lista porque aquilo é um potencial de lucro para ela. Então, se o articulador, dono do token, for malandro e passar para o proprietário, eles estão te iludindo. Aí fica um vazio. Ué, mano, mas você ainda está nesse mercado? Tô. Quase desisti. Depois de 2 anos perdendo dinheiro, quase desisti. Aí eu fiquei mais quase 1 ano trocando dinheiro, que foi conforme eu fui criando as ferramentas, até dominar o mercado e ver como era feita a manipulação, eu quase desisti. Só que o mercado é altamente volátil, eu consigo pegar ele pela internet. Hoje, dominando, eu continuo nele, mas eu tenho ferramenta para dominar esse mercado. Aí vamos lá. Puxada direcional de derivados. Eles usam perpétuos para controlar o mercado spot. Como fazem? Entra pesado, comprado ou vendido em futuros.
um bot no spot para mover o preço em alguns pontos, o lucro acontece no futuro e não no spot. O mercado futuro manda o preço, não o contrário. O que acontece? Por que o mercado futuro manda o preço? Vamos supor, hoje, você entra hoje e tem 20 bilhões de transações no Bitcoin, no spot, onde você compra o ativo e é dono do ativo, ou vende o ativo. Para quem não sabe, spot você transaciona em comprar e vender o ativo. Você detém ele, por mais que ele desvalorize muito, você ainda é dono dele, ou ele valoriza muito, você é dono dele. O futuros é um mercado de aposta. Só que se você tiver 20 bilhões de transações no spot, à vista, você vai ter 80 bilhões no mercado de aposta. Ele transaciona muito mais. Muito mais. E qual é o problema? A criptomoeda, quando surgiu em 2008, com o Satoshi Nakamoto, que acredito que talvez fosse esse nome, que o cara era um programador, ele veio num buraco da crise de mercado imobiliário dos Estados Unidos. Então ele veio com a ideia de fazer uma moeda descentralizada, a moeda digital, com a criptografia de blockchain. Vocês vão achar como isso funciona na internet, há uns monte aí. E de ser descentralizado. O ser descentralizado é bom, porque nenhum governo domina. Só que também nenhum governo fiscaliza. Tem países que bloqueiam para você não negociar criptomoeda, mas não consegue controlar. Então isso fica um buraco para manipulação. Onde seria uma coisa positiva, surgiu um buraco para manipulação. Aí vão lá, corretoras. No início era para ser manipulado a moeda entre os próprios usuários, sem corretoras. Só que foram surgindo outras moedas, os usuários foram tendo dificuldade para fazer essas transações, surgiu corretoras para poder cobrir esse buraco, onde você coloca o seu dinheiro dela e pode transacionar com qualquer criptomoeda ali, facilitando aí seu manuseio, sua negociação de criptomoeda. Vamos lá. Eu já falei negociar contigo mesmo. Liquidez. Quando derruba o preço propositalmente até gerar cadeia de liquidação. Como que eles fazem isso? Abrem posições gigantes, contrárias ao crowd, derrubando o preço de 1 a 3%. Quando começa a liquidação, o preço acelera sozinho. Eles lucram com alavancagem. O que acontece? No spot, o que eu falei agora, você é dono do ativo. Se subir 5%, você só ganha 5%. Mas no mercado futuro, você pode botar 50%, tem moeda que é 75%. Se você bota 50% alavancado, se ela movimentar 1%, dá 50%. Pode ser positivo ou negativo, mas ela vai dar 50%. Dali. Fundo weight eu já falei, ordem do bug eu já falei, barreiras colocadas para travamento psicológico. Como fazem? Coloca uma parede gigante de venda acima, o preço trava, aí dá o medo dos sardinha vendem, porque muitas vezes já estão até ganhando em cima, então na dúvida eles vendem. Aí retira a parede e compra o mais barato. Parede serve para mostrar, não para executar. Então é a arte da guerra, né, que eles falam, a arte do engodo, né, de você fazer a manipulação ali. Fake news, social pump. As notícias falsas, especialmente em redes sociais. Como fazem? Influenciadores pagam, anunciam novidades, o preço dispara, as baleias vendem na euforia, abandono ativo, colapso. Parceria com a Amazon, é o clássico. Vamos lá. E tudo isso já existe até nomes específicos. Conforme eu falei, eu criei ferramentas e essas ferramentas foram me mostrando situações. Como eu criei ferramenta baseada no mercado tradicional, eu fui buscar valor de preço, eu acreditei assim, você tem muita gente comprando, então vai fazer com que o ativo suba, igual ao mercado tradicional. Se o produto está vendendo muito, automaticamente ele valoriza. Conforme eu fui criando ferramenta e pegando os resultados das ferramentas, fui vendo que não era desse jeito. Foi onde eu descobri que esse conhecimento de price action dos cursos que são vendidos na internet não serve para se enquadrar no criptomoeda. Vamos lá. Manipulação em moedas com pouca liquidez. Como eles fazem? Com pequena grana, sobe o preço de 20% a 80%. 20% a 80%. Imagine isso alavancado. Isso dispara scans e atração do público. O que acontece? Como a moeda sobe muito ou desce muito, as corretoras jogam ela para foco, entra nos top. Então os usuários acabam tendo evidência de uma moeda que não estavam vendo. Aí, dispara o scan. Eles vendem e desabam o gráfico. Quem chega atrasado é massacrado. O quê? Você entra na moeda, a moeda já subiu 100%, você falou, opa, a moeda está ripando. O desavisado, ou aquele trade novato, ele já pega aquele topo porque acha que já rompeu o topo, ele vai continuar toda a vida. Às vezes acontece, teve um caso da Mix que ela subiu 20 mil%
em 30 dias, se eu não me engano, mas ninguém sabe como subiu. E se você pega uma moeda, se ela já deu 100%, ninguém fica esperando 20.000%. O cara realiza o lucro e sai fora. Então isso não acontece. Aqui, o spoof reverso é armadilha de direção. Muda a tendência rapidamente para pegar a alavancada dos dois lados. Como fazem? Colocam paredes anunciada alta, todo mundo vai de long, cancela a parede, liquidam os longs, entram vendidos e repete do outro lado. Então, às vezes, você vê, caraca, de repente você está olhando a moeda, está lateralizada. De repente, ela deu uma ripada no candle de 15 minutos, ou às vezes de 5 minutos. Deu uma ripada de 40%. A galera se empolga e entra o contrário. Entra para cima. Quando entra para cima, ela já está vindo revertida e feita em manipulação. Porque ela não tem um ativo ela não é um produto. Vou te dizer aqui, eu estava bebendo água, copinho rosa, mas é da minha mulher. Eu criei esse produto tem uma especulação que vai vender muito, porque está todo mundo dizendo que vai comprar, ou ele já está vendendo muito. No mercado tradicional é assim, então ele tem algum embasamento. A criptomoeda não tem esse embasamento. Então, você trabalha com manipulações, o que foi feito inconscientemente para ser positivo foi negativo. Eu costumo dizer uma coisa que eu não lembro muito bem, é a teoria da mecânica celestial, se eu não me engano. Quando dois corpos colidem, sempre acontece coisa de natureza desconhecida. Eu acredito que quando foi gerada a criptomoeda lá atrás, não se imaginava que aconteceria o que está acontecendo hoje. Aí vamos lá. Eu fui criando ferramentas. Eu vou dizer por alto como funciona, não vou mostrar a ferramenta para vocês e também não estou vendendo essas ferramentas. Só estou querendo explicar para vocês que o mercado de criptomoeda é um mercado altamente volátil, ele é rentável e também prejudicial. Se você tem as ferramentas certas e domina o mercado, você ganha com ele. Se não, galera, você vai perder dinheiro. Não vem dizer, eu comprei um curso do cara que é o mais conceituado do mercado hoje, estou dominando o curso, já fiz o curso, refiz o curso e vou cair para ganhar dinheiro em cima. Vai perder dinheiro. Talvez se você ficar no mercado de spot, esperando aquela oscilaçãozinha de 2, 3% do Bitcoin e da Ethereum, de repente você tem até êxito porque são moedas sólidas. Mas se você tentar abrir os olhos, porque te divulgo de moedas voláteis, que dá 100, 200, 350% em meia hora, uma hora, vai perder dinheiro. E hoje 99,9% são dessas moedas. Aí o que acontece? Eu criei uma ferramenta que ela fica em tempo real monitorando o token. Eu já não monitoro mais o valor de mercado, que eu vi que não dá resultado. Eu monitoro o token, o que está sendo feito com o token. Quando abre uma ordem muito alta, o meu programa fala assim, abriu uma ordem fora do contexto, porque essa ordem está muito acima do que normalmente é. Ou senão ele fala, sumiu a ordem, tinha uma ordem aberta, não foi realizada e sumiu. Então, saiu do livro, está tendo a manipulação. Ele pega assim, o monitorador de baleia, você consegue na internet pagar em dólar, nem lembro o nome do site, aí você de fora. Eu contratei, mas não teve resultado, porque ele te dá 7 horas ou um dia, e você precisa em tempo real. Aí eu criei eu não sei se eu falei nesse vídeo, mas eu sou programador, escrevo em 4 línguas de programação. E eu fui criando essas ferramentas com o conhecimento que eu adquiri e fui melhorando ela conforme foi acontecendo o tempo. Monitorador de baleia, eu pensei assim, gente, se tem um ativo e alguém injetou um dinheiro muito forte, porque o cara tem informação privilegiada e também, consequentemente, por entrar dinheiro, essa moeda tende a subir. E se sai um dinheiro muito alto, tende a cair. Criei para poder rastrear esses valores. O que as corretoras fazem? Elas se ligaram nisso no passado e elas não te entregam, vamos supor, injetei 1 milhão naquele ativo. Ele não te entrega que foi injetado 1 milhão daquele livro público ali. Eles te entregam que aí eles dividem diversos lotes em valores picados, que às vezes no monitorador de baleia você não consegue pegar. Eu fui vendo que não estava vendo do jeito que eu estava querendo, que eu imaginei que seria, e comecei a estudar o resultado e fui vendo ali como os resultados ficaram registrados, eu fui vendo. E também, fala em consideração, isso é importante também, as pessoas, o livro de ordem é muito rápido, você não consegue acompanhar aquilo dali, não tem como, não tem cérebro que acompanhe aquilo dali. Eu fui colocando ele para ser armazenado no computador. Quem não sabe, existe o app, que é o programa que você usa, e o API. A API serve para integrar um programa a outro. Então, via a API, eu busco as informações que são públicas do ativo.
e armazeno no computador. Ele fica confrontando aquelas informações e faz todo o cenário para mim em tempo real. Então eu fico 24 horas monitorando o mercado. Aí por que eu tenho êxito? Porque criptomoeda, assim como os outros mercados, você ganha dinheiro quando você vê a oportunidade. Pô, e a oportunidade surge direto, mas como é que você pega? Vou te dar um exemplo, a Binance, 426 moedas no mercado futuros. Como é que você consegue olhar todas aquelas moedas o tempo todo? E quando vai para aquelas mais movimentadas que aparecem nas moedas mais movimentadas para alto ou para baixo, ela já movimentou muito. Você não pega no meio do caminho. A onda já quebrou. Você não pega ela formada e você consegue surfar ela. Eu até tenho hoje que ela me diz na formação. Eu ainda consigo pegar ainda a metade da onda por fim. Eu tenho. Só que nisso, você não tem esse conhecimento. Aí, para quem tá, acredito que quem tá me escutando aí, cara, você não tem esse conhecimento porque não te entregam esse conhecimento. E eu tive o privilégio de, por ser programador, me dedicar, perder tempo, perder dinheiro. Juntei com um grupo hoje de analistas também, que também não tinham essa visão, e hoje nós temos um cenário diferente, uma visão diferente, e conseguimos pegar nisso aí. Deixa eu só, porque a ideia, o vídeo é para ensinar de graça, então também não vou prolongar muito isso aí também não. Eu acho que já coloquei tudo que eu escrevi aqui, das manipulações. Se ficou faltando alguma coisa, eu passo no vídeo futuro. E se vocês tiverem alguma dúvida, o que acontece? Eu domino o mercado, eu sei como acontece, então eu estou sabendo praticamente todo o cenário. Pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa para vocês. E se tiver alguma dúvida, coloque embaixo, que aí eu pego no futuro, eu vejo junto todas as dúvidas que se tem e faço um vídeo aí tirando essas dúvidas aí. Galera, tudo de bom. Primo Hippie, eu acredito que se existe algum tipo de comunismo, eu não sou a favor do comunismo financeiro, acredito que o capitalismo deu certo, então quem produz merece ter, quem não produz que corra atrás do seu. Mas o conhecimento específico, eu acredito que deveria ser compartilhado. Então, se existe o comunismo, seria por conhecimento. E como eu estou sempre entregando vídeo para vocês aí de conhecimento do meu cotidiano, esse vídeo surgiu para isso. Galera, salve, tudo de bom para vocês aí.